Você ainda está confuso para entender a diferença entre o fuso muscular e o órgão tendinoso de Golgi? O que é o estiramento, o que é a tensão, o que cada um faz? Se você quiser entender isso e qual a relação do OTG com o alongamento, como a gente ganha mais alongamento, pegue um café e fique comigo até o final do vídeo. E lembre-se, não decore, entenda! Bom, no último vídeo a gente conversou sobre o fuso muscular. E se você não viu aquele vídeo ainda, clique aqui em cima ou então na descrição em algum lugar e veja aquele vídeo primeiro, que aí esse vídeo aqui vai fazer muito mais sentido. Mas recapitulando bem rapidinho, o fuso muscular detecta o estiramento da musculatura. Então, quando eu alongo ou encurto a musculatura, é o fuso muscular que detecta. Diferente do fuso muscular, o órgão tendinoso de Golgi, ele detecta a tensão. Então, se aquele músculo está estirado, mas ele não está tensionado, então o órgão tendinoso de Golgi não está detectando esse movimento. Quando a gente aumenta a carga no músculo, a contração, a tensão que vai incidir ali no tendão do músculo, é aí que ele entra em ação. É essa tensão que ele detecta. Então a gente vê aqui nessa figura que, diferente do fuso muscular que ficava dentro do músculo, o órgão tendinoso de Golgi, ele fica, os neurônios sensoriais dele aqui, eles ficam nos tendões, certo? E se a gente for lembrar, o músculo, para ele chegar no osso, ele passa pelo tendão, certo? Então, músculo, tendão, inserção. Quando a gente contrai a musculatura, é o tendão que está grudado ali no osso. Então, por isso que ele detecta tão bem essa tensão da musculatura, tudo bem? Então, a gente vê que ele tem esse neurônio sensorial que detecta essa mudança aqui na tensão, certo? E a gente vê na figura aqui do lado que esse neurônio sensorial, ele vem aqui, tem o gânglio, ele chega aqui na medula e ele faz duas sinapses aqui. Ele faz uma sinapse primeiro com um neurônio inibitório e depois com o motoneurônio alfa, certo? O fuso muscular, ele fazia sinapse direto com o motoneurônio alfa. Aqui a gente tem um interneurônio inibitório primeiro. Então vamos seguir aqui os numerozinhos. O órgão tendinoso de Golgi detecta a tensão, certo? Então não é a amplitude, não é o estiramento. É o quanto de tensão tem nessa musculatura. Esses neurônios sensoriais que estão aqui no órgão tendinoso de Golgi, ou OTG, eles conduzem esse potencial de ação para a medula espinhal, ou espinal, igual a gente já viu também lá no fuso muscular. Só que aqui tem um interneurônio inibitório no meio. Ele não faz essa sinapse direto, tudo bem? Lembrando que a informação sempre vai aqui para o encéfalo também, mas por causa desse circuito fechado aqui, a gente tem aqueles reflexos que, independente de que a gente tenha consciência, o reflexo acontece, tudo bem? Então vamos pensar o seguinte, se a gente tem aqui pensando nos isquiotibiais, né? Vamos pensar que essa pessoa aqui, ela está fazendo uma flexão do joelho e essa flexão está ficando cada vez mais pesada. Cada vez mais pesada, a gente está colocando cada vez mais peso. A gente consegue entender que se eu coloco cada vez mais peso aqui nessa flexão de joelho, eu vou cada vez mais sobrecarregar o meu OTG, o órgão tendinoso de Golgi, tudo bem? Então, se eu ficar aumentando o peso e a pessoa aqui segurando, essa informação que está aqui no tendão, no OTG, ele vai vir aqui para a medula e pode chegar algum momento onde essa tensão ela é tão grande que a gente vai ativar esse interneurônio inibitório. E como a gente tem um interneurônio inibitório antes do motoneurônio alfa, a gente vai inibir esse motoneurônio e o músculo ele vai parar de contrair. Então veja a diferença lá do fuso muscular. No fuso muscular, quando tinha o estiramento e a informação ia até a medula, a gente tinha uma contração como resposta. Aqui a gente tem uma inibição, um relaxamento como resposta.
É por isso que você pode ver por aí que o OTG ele é chamado de um dispositivo de segurança para que não tenha uma lesão muscular. Vamos dar um exemplo. Se eu estou carregando alguma coisa aqui no meu braço, e aí vamos pensar em um livro, aí alguém vem e coloca um livro pesado, eu estou segurando, porque eu estou contraindo o bíceps. Aí coloca um outro livro, e vai ficando mais pesado, e eu estou contraindo. Vai chegar um momento onde isso vai ficar tão pesado que eu não vou conseguir segurar mais e vou soltar, vai cair tudo. Isso é por causa do OTG. Ele está tão estirado, né, aqui na inserção do bíceps, ele tá detectando tanta tensão aqui na musculatura que essa informação vai para a minha medula, vai inibir, vai ativar o interneurônio inibitório que vai inibir a contração do meu bíceps que estava segurando. Então eu vou soltar tudo. A gente tem esse mecanismo aqui como proteção para evitar que eu tenha uma lesão muscular, um rompimento da fibra aqui, por exemplo. Então por isso que o OTG também é chamado de um dispositivo de segurança. E se você quer entender qual é a relação do OTG com o alongamento que a gente faz para ganhar amplitude de movimento, alongar a musculatura, primeiro você tem que se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui o endereço, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, para a gente levar essa informação o mais longe possível, certo? Então agora que você já fez tudo isso, eu vou explicar para você a relação do OTG com o alongamento. Vamos pensar em um alongamento passivo clássico. Então, por exemplo, aquele clássico de tentar alcançar a ponta do pé sem dobrar o joelho para alongar os isquiotibiais, a cadeia posterior ali da musculatura da coxa. Quando a gente vai fazendo esse movimento, que a gente vai chegando com a ponta dos dedos da mão lá na ponta dos dedos dos pés, a gente começa a alongar aquela musculatura, certo? Vamos lembrar, quem detecta o alongamento é o fuso muscular, mas não é ele que está entrando em ação aqui agora. Se a gente faz esse movimento devagarinho, né, tranquilo, sem fazer muito rápido, o nosso tendão, os tendões dos músculos ali, os posteriores, eles vão começar a aumentar a tensão, porque a gente vai começar a puxar eles e vai aumentar a tensão que fica ali nesses OTGs, certo? E se a gente aumentar a tensão fazendo um alongamento da musculatura dos isquiotibiais, por causa desse reflexo aqui, que também é chamado de reflexo de estiramento inverso, ou reflexo miotático inverso, ou então reflexo do órgão tendinoso de Golgi, quando isso daqui aumentar muito a tensão, ele vai soltar, ele relaxa a musculatura. Lembra que quando ele aumentava a tensão, que eu estava segurando um peso, ele mandava a musculatura relaxar e caía tudo? Se eu estou fazendo isso de propósito, eu quero alongar a minha musculatura, quando eu aumento a tensão, a minha musculatura ela vai relaxar mais ainda, por causa desse mecanismo, tudo bem? Então, se a gente fizer um alongamento passivo, onde a gente vai aumentando a força, aumentando a tensão, a graduação dessa tensão aos poucos, a gente consegue ganhar mais amplitude de movimento, porque a gente vai relaxando a musculatura cada vez mais por meio desse reflexo miotático inverso. E se a gente tentar alongar muito rápido, pode acontecer o mecanismo contrário, que a gente viu lá no vídeo do fuso muscular. Se a gente tenta estirar muito rápido, ele como reflexo vai contrair, e aí eu não consigo ganhar alongamento. Então pode acontecer esses dois mecanismos aqui quando a gente faz o alongamento. Então, resumindo, órgão tendinoso de Golgi, ele não mede o tamanho, o comprimento do músculo, ele mede a tensão que está aqui sobre o músculo. Ele mede essa tensão, leva a informação até a medula. Na medula ele faz sinapse com um interneurônio inibitório primeiro. Se essa tensão for muito grande, ele ativa o interneurônio inibitório e ele vai parar a contração muscular. Então aquele músculo que está sobre uma tensão muito grande vai parar de contrair e vai relaxar, que é o exemplo do derrubei todos os livros porque eu não aguento mais segurar o músculo. Se a gente for aumentando essa tensão devagarinho, pensando num alongamento, então eu vou cada vez, de pouquinho em pouquinho, eu vou aumentando ali, tentando chegar com a minha mão lá na ponta do meu pé, eu vou, por meio desse reflexo, relaxando cada vez mais essa musculatura aqui também, certo?
Algumas pesquisas mostram que pessoas que fazem bastante exercício de força, né, para carregar um peso muito forte, essa pessoa vai lutando contra esse reflexo. E quanto mais a pessoa é treinada no levantamento de peso, mais ela consegue controlar. Porque se a gente coloca um peso muito grande no nosso braço e a gente não é acostumado, o peso cai. O músculo ele relaxa, ele não segura. Agora, se a gente é treinado, a gente consegue segurar cada vez mais o peso. Tanto que tem gente que chega a um extremo de romper uma musculatura ou um tendão, porque o órgão tendinoso de Golgi ele não vai relaxar porque a pessoa está muito bem treinada e preparada. Só que como ele é um mecanismo de defesa, se o meu músculo não relaxa antes da hora, eu vou e tenho um rompimento de algum tendão, por exemplo. Entendeu a diferença entre fuso muscular e órgão tendinoso de Golgi? Então, se esse vídeo te ajudou, me ajude também. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. E eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!